fazendo, por olha, exemplo, coisa, parece um ele é vibrador bem de diferente. quem? Clitóris, pode fazer um pouquinho de penetração. A realização do meu trabalho, que eu achei que seria no hotel, foi exatamente na casa dele. Na cama E dele. ele era casado? Ele é, até hoje. Eu nunca sofri nenhuma violência, muito pelo contrário. Ambiente novo, temporada nova, mas o habitat é o mesmo, a mesa de bar. E um assunto que traz muita gente pra mesa de bar é trabalho. Aposto que você já curtiu um happy hour, já foi ali dar aquela aliviada do dia, já foi também chorar as pitangas, afinal de contas, gente, é trabalho. Independente da área que você atue, minha irmã, vai ter problema que todo mundo já passou. A não ser que você seja herdeiro, né? Aí o nosso único papo aqui vai ser só sobre você investir aqui nesse humilde podcast. Mas assim, brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar de uma profissão que todo mundo conhece. Afinal, dizem que é a mais antiga da história. E eu não vou falar disso sozinha, obviamente. Para tomar uma comigo, eu chamei ela, que é advogada, mestre em estudos de linguagem, ela é trabalhadora sexual há mais de 20 anos, ativista pela causa das trabalhadoras sociais em busca da regulamentação no Brasil e também é muito conhecida como a advogada mais ousada do Brasil. É claro que eu estou falando dela. Bem-vinda ao Mesa de Bar, Frida Carla! Obrigada, querida. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Uma honra. Honra minha. Obrigada por mais esse espaço, né, de voz, que é o que eu prezo tanto, por nós termos oportunidades de se expressar e de falar e de fazer um pouco de ativismo e causar um pouco de polêmica. Amo, amo. Você tá no lugar certo pra isso. Então, antes de mais nada, eu já fiz essa apresentação longa, porque aqui o que mais importa pra gente é quem é você na mesa do bar? Caramba! Já me descreveu muito aí. Quem sou eu na mesa do bar? A advogada mais ousada do Brasil, sem dúvida. Então, Sempre. Frida Carla, trabalhadora sexual, eu acho muito interessante porque todo mundo que vai me apresentar sempre coloca uma advogada antes. Mas eu gosto de falar a trabalhadora sexual, a advogada. Aí sim vem aquela sequência, né? Mestre em estudo de linguagens pela UNEB, produtora de conteúdo adulto, porque agora eu resolvi investir pesado na produção de conteúdo adulto. Arrasou! Isso. E defensora nata e ativista da regulamentação do trabalho sexual como trabalho no Brasil e do respeito, dignidade e segurança a todas as trabalhadoras sexuais. Enfim. Vou parar por aí, porque se eu continuar... Já percebemos aqui que o currículo, ele é extenso, é riquíssimo. Parabéns. Obrigada. Ó, apresentações feitas, quem também tá com a gente nesse papo que vai ser delicioso é a empada mais famosa da Bahia, é a empada do Breno. E ó, eu trouxe uma novidade pra vocês não ficarem com vontade. O negócio é o seguinte, na compra pelo site pra receber aí na sua casa, a gente tá passando um cupom de desconto que vai ser o Mesa de Bar 10, Mesa de Bar 10, e aí você vai comprar pelo site do Breno que vai estar aí aparecendo na sua tela. É isso aí. Mais informações no @empada do Breno. Beijo. Bora começar o papo? Frida Carla, mulher! Eu queria há muito tempo eu queria esse papo contigo, não é de hoje, assim, te acho uma mulher extremamente inteligente, sou apaixonada pelo seu conteúdo, acho que venho aprendendo muito desde que comecei a te seguir, desde que entendi do seu conteúdo, fui ali aprendendo muito sobre coisas que não me eram apresentadas, e acho que não é apresentada para muita gente em geral. Exatamente. Então, já fica aqui meu agradecimento pela participação, e eu começo assim, vamos conversar falando da sua carreira profissional. Eu gostei muito que você me corrigiu em relação à ordem de trabalhadora sexual e advogada, porque eu queria começar entendendo como é que você entra nessas duas carreiras. Como é que você começou ali na carreira de trabalhadora sexual há mais de 20 anos, e depois como é que você entra na carreira de advocacia. Eu acho interessante quando eu falo carreira, porque eu sempre tenho o hábito de dizer que eu sou diplomada pelas duas profissões. Uma diplomada academicamente, que é a advocacia, e a outra diplomada pela vida, né, que é o trabalho sexual. Então, como é que começaram as carreiras? Trabalhadora sexual. Eu sou trabalhadora sexual desde 2000, logo quando começou ali o século, né? E foi o primeiro trabalho possível que me apareceu, quando eu estava com 18 anos, estava com um filho pequeno, e morava em São Paulo, morei 8 anos em São Paulo, sou de Salvador, mas morei 8 anos lá. Então, começou ali a minha carreira como trabalhadora sexual. E de lá pra cá, vivenciei muitas coisas, trabalhei em São Paulo, em diversos tipos de espaços, né? Como boates, privês, casas de massagem, essas coisas. Aí vim pra Salvador em 2002 e comecei a trabalhar aqui com trabalho sexual. Também em diversos espaços, né? Fiz uma experiência com boate, mas
O espaço das boates aqui em Salvador não era como São Paulo, né? Porque São Paulo é outro mundo, né? Uhum. Não gostei. Aí fiquei em casa de massagem. Essa época não existia ainda as novas tecnologias, né? Isso aí veio De depois. site. Essas coisas. Então a gente era muito, nós trabalhadoras sexuais éramos muito dependentes. Né? Não Uhum. tinha independência, a gente tinha que trabalhar em boate ou casas que tinha que cumprir horário, tudo isso. E como o trabalho não é regulamentado no Brasil, a gente não tem direitos trabalhistas, né? Uhum. E isso impede a gente de estudar, a gente não tem esse tempo livre, né, para fazer outra coisa, senão o trabalho. Lembrando que isso não é só no trabalho sexual, né? Isso aí é em todos os trabalhos que Sim, estão aí postos sim, na sim. sociedade. E em 2009, eu resolvi estudar. E pensei, o que é que eu vou fazer da vida? Mas por que que eu resolvi estudar? Alguns clientes falavam pra mim, nossa, você é muito bonita, você estuda o quê? E eu ficava pensando, como assim? Né? Eu não tinha tido ainda esse atino, né, de Uhum. estudar, de fazer uma faculdade. Aí eu pensava, ai gente, o pessoal tá enchendo o meu saco, eu vou inventar alguma coisa. Aí eu comecei a área de saúde, né? É a primeira coisa que veio na cabeça. Eu estudo enfermagem. Aí começavam, aonde? Falei, ai gente, aí tá trancada. Pronto. Aí eu comecei a martelar aquilo na minha cabeça. Sem saber, porque na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, Uhum. que já era o início de fugir um pouco de estatísticas. Eu me considero uma mulher que eu venho fugindo de estatísticas a cada dia, né? Uhum. Por quê? Porque o estigma, ele enxerga a trabalhadora sexual como, além da mulher que está no espaço da margem social, é a mulher que não sabe fazer nada além de sexo, né? Então, assim, eu vim fugindo de estatísticas. Aí resolvi fazer direito, depois continuar fazendo errado. Ela que fez a piada, não eu, tá? Não, gente, essa piada é muito foda, muito maravilhosa, porque um cliente, um pouco antes da pandemia, eu fui encontrar com ele no hotel, aqui no Corredor da Vitória. E ele estava me esperando no saguão do hotel. Quando eu cheguei, ele levantou como um cavalheiro, né? Aí pegou na minha mão e disse, nossa, então você que é a Frida Carla, a advogada que buscou a norma, mas se encontrou na transgressão. Eu disse, gente, essa frase é minha. Eu vou cunhar pra mim. Aí eu coloco em todas as minhas redes. Ai, que massa, veio de um cliente, Veio então. de um cliente que posteriormente nós nos apaixonamos e eu vivi um grande romance durante os 2 anos e meio e que vai ser um livro o ano que vem. Ansiosa. Ah, eu esqueci de falar, ela também é poetisa, tem livros, escreve bastante. É. Eu falei que o currículo é extenso. Então, aí eu comecei, né? Só que nessa época eu não era assumida, né? Em 2009 comecei a faculdade, Uhum. não tinha ainda esse conhecimento que eu tenho de entender, de compreender o trabalho que eu exercia já há algum tempo como trabalho, né? Uhum. E aí vem, com tudo isso, vem aquela carga moral que a gente termina absorvendo da sociedade, vem o sentimento de culpa. E muitas mulheres vivem uma vida inteira dentro do trabalho sexual e não conseguem fugir disso. Aí vive com aquele sentimento de culpa, como que o trabalho é sujo, que o dinheiro não é um dinheiro limpo, aquela coisa toda, né? Uhum. Por isso que é preciso a gente estudar, ter o conhecimento para se libertar de tudo isso e poder exercer o nosso trabalho de forma plena. E aí eu vivenciei os 5 anos de faculdade, exercendo o trabalho sexual. Na época eu não era assumida, algumas pessoas desconfiavam, principalmente, olha que coisa interessante, desconfiaram que eu era trabalhadora sexual porque eu tinha 2 celulares. E na época não era comum ter 2 celulares. E eu não Isso sabia. que te entregou. Isso que me entregou. Hoje a minha amiga conta, Carla, você não tem ideia, o zum que ficava lá. E eu não sabia de nada, eu era inocente. Oh, meu Deus, disfarçando, Disfarçando, coitada. eu tinha 2 celulares, aí ficava com um e com o outro. E o povo ali Pois é. na investigação. Na investigação total, imagina. Então, assim, uma das coisas que eu me arrependo é de não ter me assumido antes. Mas, enfim, a gente vai evoluindo a cada dia, né? A Carla de antes não é a Frida Carla de hoje, né? Ainda tem a história do Frida, né? Ainda tem a história do filho, né? Que Pois você é. assumiu Exatamente. patenteada, hoje assina de Isso. fato, não é mais um Não é nome fictício, assim. de guerra, né? De Como diz. guerra. Então é isso. Aí na época da faculdade, eu já saía da faculdade, tinha clientes que já me esperavam na porta da faculdade pra entrar no carro e já ir para o motel pra exercer o trabalho e tal. Então, assim, a minha vida era bem corrida. Em meio a tudo isso, ainda tinha um filho pequeno. E é isso, eu criei meu filho no trabalho sexual. E começou assim, as carreiras foram começando assim. Me formei, me casei, depois tive algumas interrupções na carreira de trabalhadora sexual. 2 casamentos. Que foram entre os casamentos. Exatamente. Era em formato monogâmico. Exato. Aí, o último casamento, que foi com esse colega de faculdade, coincidiu de eu me formar e já me casar. Aí eu fiquei casada 1 ano e meio, aí a gente se divorciou e eu continuei só exercendo a advocacia. Então eu fiquei 4 anos fora do trabalho sexual, só exercendo a advocacia. Nesse período eu fui conselheira da OAB. E depois eu abri as asas e pensei, pronto, tô pronta, é agora, eu vou me assumir. Fiz uma carta aberta no Instagram, a partir de hoje eu me chamo. Aí fiquei pensando, qual que vai ser o meu nome? Aí nessa época eu já tava assim,
sabe quando você desperta para um novo mundo? Como é o famoso sair da caixinha, romper a bolha que você vive. Aí comecei a ler Simone de Beauvoir, e comecei a conhecer Frida Kahlo, e comecei a descobrir um outro mundo que eu já fazia parte dele, mas que por falta de conhecimento, por mente fechada, eu não sabia. Não se abria isso. Aí né? eu pensei, agora eu coloco o quê? Coloco Simone, porque eu queria muito um nome forte, assim, porque eu me apaixonei pela Beauvoir. Aí quando eu vi a Frida, falei, caramba, vai ficar muito massa, porque eu tenho um trocadilho, né? Frida Kahlo, Frida Carla. E aí me anunciei como Frida Carla. Estava um pouco já angustiada, decepcionada, né, com o meio da advocacia em si. Algumas coisas que eu vivenciei que contribuíram muito para que eu me assumisse. E em 2018 nasceu a Frida Carla, que é um divisor de águas na minha vida. É a mulher que eu devo quem eu sou hoje, a construção dessa minha vida. E pronto, me assumi, já vim assumida, ativista, comecei a estudar o grupo histórico, social e político, que é o grupo das prostitutas, que eu já fazia parte há 20 anos. E falei, gente, como é que eu nunca enxerguei isso? Então, a partir de agora, cada dia que passa, eu sou mais estudiosa do grupo que eu já faço parte e procuro ajudar as colegas. Começou a nascer essa vontade de ajudar. Então hoje eu recebo diariamente várias mulheres no meu Instagram, cada uma com um problema diferente, com uma realidade diferente. Aí tem a questão jurídica, né? Eu como advogada posso orientá-las. Ainda ontem uma vai construir aí um privacy, aí ela tá com medo de perder a guarda do filho, então tem esses medos, né? Então assim, eu tô me sentindo muito realizada. Não só profissionalmente, como também pessoalmente. Não só por estar realizando o trabalho sexual de forma plena, como eu nunca estive antes, é muito importante também ressaltar isso, porque eu não sou mais nenhuma menina de 20 anos, eu tenho 41, e eu posso dizer que agora é que eu estou plena no meu trabalho. Não só sexualmente falando, mas também com a cabeça, com a construção da mente que eu tô, né? E também estou me realizando por poder ajudar outras mulheres. São questões muito políticas, muito sociais. São mulheres que já exercem o trabalho, que sustentam a casa, mas que precisam se esconder. Teve uma que falou pra mim, ai Frida, eu entrava na faculdade e me sentia um lixo por eu pagar minha faculdade fazendo programas. Depois que eu conheci você, eu entro de cabeça erguida. Isso me arrepia, porque eu sinto que é o meu papel social, sabe? O trabalho sexual não é apenas a mulher deitar, abrir as pernas, não. Tem uma função social ali. Eu recebo clientes que me pagam não só para fazer sexo, mas para desabafar, para chorar, para conversar, para falar que ontem eu tentei até me suicidar. Caramba! Então, assim, é uma função social que tem no trabalho sexual. E eu venho tentando romper, combater os estigmas que colocam a gente só à margem, que não conseguem enxergar a gente, né, nós, trabalhadoras sexuais, de outra forma. E provar que não. Nós podemos muito, nós devemos ocupar todos os espaços possíveis, porém eu coloco sempre uma ressalva. Quando a gente busca um novo espaço, não quer dizer que está fugindo do trabalho sexual. A gente só quer escolhas. A mulher ela precisa ter escolhas. Eu não quero mais o trabalho sexual porque eu tenho a escolha disso aqui. Entendeu? Então, assim... Ai, falei muito, né? Não, falou tudo e falou muito bem. Isso. Eu comecei, na verdade... pela pergunta das carreiras, porque é uma das coisas que mais me chamou a atenção logo quando eu achei seu perfil e tive contato com o seu conteúdo, é que em nenhum momento você coloca o passado em nenhuma das carreiras. Você não deixou de ser trabalhadora sexual para se tornar advogada e nem deixou de ser advogada para investir somente na carreira de trabalhadora sexual. Exato. E eu acho isso muito interessante, porque a gente tem aí dois polos que, para o senso comum, é um pouco, vamos dizer assim, confuso, entre outras palavras. Mas por quê? Porque, primeiro, parece que você precisa ser salva de algum lugar e as pessoas não se dão muito bem com essa ideia de que você trabalha com sexo e você é muito intelectual, você é muito inteligente. Parece que não cabe à mulher esses dois papéis juntos, assim, tipo... Ou se você é tão inteligente que trabalha como advogada, por que você tá nesse mundo e etc? Como se você não tivesse escolha. E, na verdade, você tem escolha e você escolheu... E você escolhe, na verdade, no presente, levar os dois caminhos. Isso é uma das coisas que eu mais acho interessante. Você quebra também com esse paradigma que, para além de trabalhadoras sexuais, eu acho que é uma coisa meio imposta a mulheres, né? Essa coisa de ou você é muito bonita, muito feminina, ou você é inteligente. Se você for muito inteligente, você já vai intimidar, talvez você não seja boa de cama ou qualquer outra coisa, que você talvez seja frígida. Então tem todos esses estigmas aí de, no fundo, a gente só querem meio que singularizar a gente, né? Numa caixinha. Sim. E você explode essas caixinhas. Amo isso. Você sai rompendo tudo. Amo isso. Mas assim,
Na stalkeada que eu dei em você, que eu já acompanho há um tempo, e também no seu discurso, você fala muito que 2018 foi um ano muito importante ali de virada na sua vida, que foi esse se assumir de fato, assumir o lado Frida da vida, vamos dizer assim. Lindo, adorei. O lado Frida da vida. E eu queria entender mais ou menos como foi essa virada, o que é que aconteceu nessa virada pra virar essa chave em você. E entender um pouco de como é que você via essa vida antes, essa sua profissão antes, e como você vê agora. Então, eu me divorciei em 2015, final de 2015, já chegando em 2016. Aí eu passei 2016 e 2017 só estudando coisas que eu não estudava antes, né? Comecei a ler sobre feminismo, comecei a ler sobre questões sociais, comecei a compreender mais a desigualdade social. E aí que entrou também o estudo mais aprofundado do meu trabalho. Eu nunca parei para estudar o meu trabalho. Isso aí é triste, né? Porque muitas companheiras também não fazem isso. E termina acabando a vida sem compreender o quão foda elas foram por quebrar tantos tabus. Então, tudo começou pelo estudo. É por isso que quando as mulheres vêm falar comigo, eu digo estude. Compreenda qual o seu papel na sociedade. Qual a importância de exercer o trabalho. Né? Porque a partir daí você vai entender sim como trabalho e você vai se fortalecer. Você vai se fortalecer para enfrentar as barreiras, os estigmas das pessoas. Ou seja, não é um estude para sair dessa vida. Sim, exato. Estude para entender toda essa vida e capitalizar melhor, se colocar melhor dentro da sociedade. Até para decidir se você quer continuar ou não, né? Sim. Então, tudo começou pelo estudo. Aí eu comecei a ler, devorava os livros e internet. Foi aí que eu comecei a conhecer várias pessoas, como a Monique Prada, que é minha grande amiga, autora do livro Puta Feminista, que foi um divisor de águas também na minha vida. Foi o livro que estruturou a minha pesquisa de mestrado. E conheci a Amara Moira, conheci a Gabriela Leite, que é a pioneira no movimento social de prostitutas no Brasil. Fundadora da primeira associação de prostitutas da América Latina no Rio de Janeiro. E aí eu fui conhecendo, eu falei, gente, tem um mundo aqui que eu preciso mergulhar nele. Então tudo começou a partir daí. Aí, depois que eu já estava com a cabeça já mais ou menos construída, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com o meu filho, que coincidentemente estava fazendo 18 anos naquela época, e eu tinha combinado comigo mesma que eu ia contar para o meu filho que eu era uma trabalhadora sexual quando ele fizesse 18 anos. Quando eu contei pra ele disse, agora que você me contar isso, eu já sei disso. Aí eu, gente... Nossa, mãe, que novidade. Exato. Então, assim, subestimar, né, a inteligência e a capacidade não só das crianças, dos adolescentes, enfim. E isso fortaleceu mais ainda a nossa relação. Hoje, a gente não vive uma relação de autoridade, de mãe pra filha, a gente vive uma relação de amigos e de companheiros, né? E aí, ele começou a me ajudar, porque eu queria me assumir, e nós dois sentamos pra escrever. Eu escrevia e dizia, Luiz, você acha que isso aqui tá bom? Ele, muda isso aqui. Eu queria escrever a minha carta, que eu ia jogar no Instagram. Ele é coautor da sua carta aberta. Que massa. Enfim, aí eu queria jogar no Instagram pra me assumir. Na minha cabeça, eu ia dar um choque de realidade em algumas instituições, né? Enfim, Poder Judiciário, OAB, essas coisas que eu já tava ali bem chateada, porque eu achava que eu ia poder fazer uma transformação social lá dentro e não conseguia, porque é um caminho muito fechado. Aí eu falei, quer saber, vou dar um choque de realidade aqui nesse povo, eles vão saber quem é eu de verdade. Enfim, não deu choque de realidade a ninguém, porque ninguém tá nem aí pra nossa vida, mas pra mim foi muito importante, né? Aí quando eu joguei essa carta aberta no Instagram, algumas pessoas vieram falar comigo, nossa, você é uma mulher muito foda, porque pra se assumir assim, advogados e advogadas, muitos viraram meus clientes, advogados, juízes, enfim, até Olha hoje. Olha aí, que massa, eu ganhei o cliente ainda. Não é? Até hoje, a maioria dos meus clientes são advogados. Babado. Então é isso, 2018 foi realmente um divisor de águas, porque eu passei por uma transformação social, intelectual, política. A Carla antes era contra a regulamentação do trabalho sexual. Eu achava que não deveria regulamentar isso, porque isso não era um trabalho que incentivaria mulheres a fazer isso. Olha só que absurdo. Todo mundo tem um passado, né? Podre. Então, assim, eu era uma mulher preconceituosa, por pensar assim. Eu era uma mulher com a mente completamente estigmatizada, mas tudo isso eu atribuo à falta de conhecimento. Então, por isso que hoje eu sou até mais paciente. Quando eu vejo uma colega falando horrores, assim, que não tem nada a ver, eu penso, não, calma, ela não é isso, é porque ela não tem o conhecimento necessário. E aí eu tento ajudar para que venha. Eu quero trazer quanto mais mulheres, melhor, né, pra gente se unir. E foi assim, em 2018, foi essa transformação toda na minha vida. Aí eu aproveitei, já assumi o nome Frida, que foi da Frida Kahlo, que eu comecei a me apaixonar por ela.
E até chegar aqui em 2022 e eu colocar o nome na minha certidão de nascimento. Aí eu me considero realmente a advogada mais ousada do Brasil. Porque trazer o nome de guerra, né? O nome clandestino para o seu nome de vida mesmo, de certidão, não é todo mundo. Eu acho que não tem outra, não. Tem um ponto que você falou que eu acho que é mais uma das caixinhas que você também explode, assim. Que é essa relação com o seu filho. Sim. Que são, novamente, mais dois polos que a sociedade divide e enquadra basicamente em formatos muito diferentes. É o formato, a ideia de mãe, de maternidade, que é aquela coisa meio pura e cristã ali, de endeusamento, de santidade, e acompanhante, que é quase que é o total oposto, né? No sentido negativo ali pra sociedade. E, cara, é quase como se você fosse a Maria Madalena dos dois lados. A que todo mundo adora e a que todo mundo queria tacar pedra. Sim. E eu queria entender, mais ou menos, como foi pra você esse lado de tocar os dois polos. O lado de ser mãe e o lado de ser acompanhante sexual. Principalmente no trazer o seu filho pro conhecimento dessa situação. De 2018 pra trás, eu nem tenho muito o que comentar, porque eu saía, fazia meu trabalho, trabalhava em casas de massagem em Salvador, que era 8 horas, né? Então, assim, para uma criança que foi se transformando em adolescente, né, foi passando pela fase, eu nunca cheguei a conversar nada com ele, só que ele já tinha essa percepção, né? Eu sempre vivi com a minha mãe, com ele. Então, sua mãe sabia também? Sim. Em 2000, quando eu morava em São Paulo, que foi o trabalho possível que me apareceu, eu morava com a minha mãe. Então, assim, desde o início, eu não tive essa história, né, que a maioria tem de contar ou não pra família e tal. Não, eu saí, botei o pé na rua em São Paulo, porque quando a necessidade bate na porta, a moral, tudo tem que fugir pela janela, porque a gente tá precisando, né? Eu tinha um filho pequeno. Saí, botei o pé na rua e falei, preciso trabalhar agora. Eu tinha 18 anos. Consegui uma boate, voltei pra casa, já contei pra minha mãe, eu vou trabalhar como dançarina. Na época o El Chan tava um sucesso em São Paulo, eu de Salvador, falei, vou trabalhar numa boate como dançarina. Aí depois de dançarina passou para trabalho sexual, enfim. E foi assim o início. Mas esse tempo todo não teve nada assim com o meu filho. Tudo começou com ele a partir de 2018, que foi quando eu contei pra ele e nós nós estamos até hoje conversando e ele me ajuda muito, me dá todo o apoio. Agora no investimento que eu tô de produção de conteúdo. Aí a gente discute, não, mas ele disse, minha mãe, não, mas aqui você pode ser processado por isso e tal. A gente discute tudo. A gente para estudar junto, a gente estuda marxismo, a gente estuda as questões sociais. Cara, nós somos, assim, grandes amigos. Que incrível. E só mesmo de 2018 pra cá, porque antes não tinha essa relação de conversar nada com ele. Ele só percebia as coisas, né? Porque a gente tinha dinheiro, né? Não era diferente de alguns outros amiguinhos. Eu levava os amiguinhos todos pra pizzaria, aquela coisa toda. Então, assim, sempre alguém desconfia, né? Não tem aquela coisa de férias, aquela coisa comum de todo trabalhador formal, né? Sim. Mas nunca conversei com ele antes, né? De 2018. Então, essa relação começou agora pra cá. E é muito maravilhosa. Eu fico muito realizada. Tô acompanhando até a Andressa Urach aí também com uma relação com o filho assim. E não tenho nenhuma questão moral em relação a isso. A única questão em, por exemplo, gravar com o filho, como ela grava, né? O filho que filma. Sim. Vieram me perguntar isso, por isso que eu tô trazendo esse assunto. Sim. Ah, você faria? Eu falei, não faria. A pessoa já tá... Não, falei, calma. Não tô falando que não faria porque tem questões morais. Não, tá? A questão é que eu talvez não... Seria eu mesma, não ia ficar à vontade pra fazer o que eu faço, pra falar o que eu falo no ato, porque é uma pessoa muito mais íntima que tá ali. Mas não é nenhuma questão moral. Se ela faz, ótimo, acabou, não tenho isso comigo. Eu acho, assim, que essa barreira que os pais criam com os filhos prejudica muito, porque eu falo experiência própria. Eu não tive nenhuma orientação sexual. O que foi que resultou? Uma gravidez na adolescência. Eu engravidei com 16 anos. Se eu tivesse uma orientação sexual por parte de quem estava comigo, use preservativo, você está tendo agora suas relações anticoncepcional, eu não tive. Então, essa barreira moral que os pais criam com o filho, pensando que está protegendo, só prejudica. Porque eles vão, né, fazer coisas sem nenhuma orientação, que foi o meu caso. Tá? E deu na gravidez, e a gravidez realmente na adolescência atrapalha muito a vida da gente, principalmente da mulher. Verdade. Então, eu prezo muito orientação sexual sempre. Até nos casos de abuso, né? Abuso também, tudo, enfim. Essa falta de conversa é realmente muito prejudicial. Mas muito bonita, assim, a sua história com seu filho, o apoio que ele traz. E, assim,
fica muito claro que o problema não tá nem em você, nem nele. Tá muito nos outros. Exatamente. Na expectativa dos outros, no julgamento dos outros que não estão pagando suas contas nem fazendo nada. Então é muito externo, assim, né? Sim. Acho que essa sua relação, esse seu relato comprova muito isso, que o grande problema de toda essa questão da sua vivência são os outros. E se tá com os outros, é problema dos outros, não seu. Exatamente. Com certeza. Agora, um ponto que eu queria falar é um ponto polêmico também. Sim. Eu queria entender se você, enquanto ativista social, você tem um discurso muito, muito em prol das mulheres, principalmente das trabalhadoras sexuais. Sim. Eu queria entender se você se considera feminista. E aí eu explico o porquê dessa pergunta. Alguns segmentos do feminismo, os mais radicais, Isso. eles criticam muito e até condenam, alguns até condenam a prática das trabalhadoras sexuais. Considerando que não são uma prática exploratória, dentre outras coisas, assim, não entendem emancipação nisso, independente da escolha da pessoa. E eu queria entender o que é que você enxerga em relação a isso, como é que você pensa em relação a isso. Tem um capítulo da minha dissertação de mestrado que eu falo sobre as radfem, que são as radicais feministas, né, as feministas radicais. Bom, respondendo primeiramente a pergunta, se eu sou feminista. Bom, se o feminismo é o quê? Lutar pelos meus direitos e de igualdade perante, né, os homens e perante as mulheres também, né, porque a gente precisa relembrar que não é só igualdade perante os homens, porque tem mulheres que têm uma classe social muito mais alta e tá no topo ali. Então, assim, a gente precisa lutar por igualdade por um todo, né? Então, se ser feminista é lutar pelos meus direitos como, primeiramente, ser humano, cidadã, mulher e trabalhadora sexual, sim, eu sou feminista. Agora, não feminismo radical. Não esse feminismo louco que não respeita o trabalho dos outros, que não tem conhecimento, né? O que eu falo mesmo é a falta de conhecimento. Eu acredito que essas radfem, elas não têm nenhum conhecimento político e social. Elas vão muito pelo senso comum. E com certeza tem um interesse, né? Porque a gente vive sempre na base dos interesses sociais e econômicos, né? Principalmente interesse econômico. Então, de certa forma, tem interesse econômico aí sim. Então, sim, eu sou feminista, mas não feminista radical, tá? E é isso, as radfem, elas entendem que as trabalhadoras sexuais, elas precisam ser salvas, né? Porque vivem numa situação de exploração. Mas a questão é essa, para se discutir o trabalho sexual de forma política, para se regulamentar o trabalho sexual, é preciso tirar, primeiramente, a cortina da moral. Não adianta sentar com mulheres como essas para discutir. Acho que tem que discutir o trabalho sexual como trabalho com as trabalhadoras sexuais, né? Então, a gente ainda está muito longe disso. Tirar essa cortina da moral não é uma coisa fácil. Por quê? Porque a moral, ela é um pano de fundo para os interesses econômicos. Não tem muito tempo que casamento homoafetivo era crime. Sim. Adultério era crime. Tudo isso deixou de ser crime. Isso só prova o quê? Isso prova que nós vivemos numa sociedade com valores mutáveis. A partir do momento que o trabalho sexual atender a algum interesse econômico, aí vão começar a pensar em regulamentar o trabalho sexual. Por enquanto tá só nas novelinhas da Globo, aquela coisa bonitinha, né? Mas sempre a mulher salva, né? Parece o livro de José de Alencar. Até me fugiu da mente agora. Que ele salvou a prostituta no final como matando a personagem, né? Verdade. Pois é, até esqueci o nome agora. Mas tudo bem. Verdade. Então, mas falando um pouco do seu ativismo, sim. Me explica para todos os queridos ouvintes que escutam a gente, como é que tá essa questão da luta em prol da regulamentação do trabalho sexual no o trabalho Brasil? sexual é um trabalho que está reconhecido pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Recentemente tivemos, acho que foi 2 carteiras de trabalho assinadas. Foi uma denúncia que fizeram. Eu não me recordo agora o local, eu ainda não tive tempo de parar para ler isso, mas tem pessoas do ramo que já estão em estudo, né, as associações de prostitutas do Brasil. Houve uma denúncia que um espaço estava mantendo mulheres em situação análoga à escravidão, explorando alguma coisa. O MTE foi chamado. Quando chegou lá, o MTE obrigou a assinar as carteiras como trabalhadoras sexuais. Essa decisão, ela cria precedente, ela é inédita no Brasil. E ela passa também a ser discutida a importância da lei. Não existe lei, mas já existe carteiras assinadas. Então, é uma discussão que precisa colocar em pauta urgente. Não temos nenhuma previsão. A lei, que também não me recordo o número, é a Lei Gabriela Leite. Ela está arquivada, né? O último deputado foi o Jean Willis, já tem muito tempo. Até porque essa lei está carecendo de muitos ajustes, porque a regulamentação do trabalho sexual atende interesses de trabalhadoras sexuais e também não atendem.
Ou seja, algumas trabalham há muitos anos em lugares fechados e querem, sim, ter o seu reconhecimento para ter os seus direitos, férias, né, tudo possível. Mas outras, elas querem mais liberdade. Elas não querem ficar presas em um espaço. Ela quer estar hoje aqui, amanhã colar. Mas acontece que, para regulamentar o trabalho sexual, sim, é preciso ter regras, é preciso enxergar como trabalho assim como qualquer outro. Então, é preciso sentar para discutir, mas sem a cortina da moral. E a gente está longe disso ainda. Entendo. E aí, a reivindicação de direitos é pelo básico, né? São direitos a férias, Isso. INSS... A parte do INSS já tem direito. A trabalhadora sexual, ela que pode massa. contribuir como trabalhadora sexual, tem direito a salário maternidade, tem direito a férias não, se afastar, né? Se ela adquirir alguma doença que incapacite ela ao trabalho, tem direito a todos os benefícios do INSS se ela estiver como assegurada do INSS, se ela estiver contribuindo e suprir ali todas aquelas necessidades. Aí é importante buscar, sempre eu aviso isso às meninas que me procuram, uma advogada especialista na área previdenciária, porque como eu não sou, mas eu sei ali o conhecimento básico já para dar uma indicação. E agora, em relação a direitos trabalhistas mesmo, como férias e outros direitos, aí é que não tem, porque não existe ali uma lei ainda. Então, a trabalhadora sexual hoje, ela só tem, vamos dizer assim, um suporte do Estado no campo de saúde. De saúde. Isso Mas mesmo. na questão trabalhista Isso. ainda é... Não. Tem mulheres que passam a vida inteira trabalhando no prostíbulo. Tanto essa é uma realidade que eu não conhecia. Só conheci depois da minha pesquisa de mestrado. Por isso que foi muito importante para mim. Você vê, a gente evolui a cada dia, né? Até 2019, que foi quando eu comecei o mestrado, 2020, que foi quando começou a pandemia, eu praticamente não conhecia outras realidades. Por isso que eu estranhava, vinham perguntar pra mim, ai, como é essa violência toda? Eu falei, gente, que violência? Eu nunca sofri nenhuma violência, muito pelo contrário. Se eu sofri alguma violência, foi com os homens que eu escolhi para me casar, não com os meus clientes. Eu sou super bem tratada. Então, sim, eu não conhecia isso. Aí, com a minha pesquisa de mestrado, eu fui entender que faço parte de um grupo só, com outras mulheres que fazem parte de diferentes realidades. Isso foi muito importante para mim, muito. Então, eu conheci o quê? Mulheres que passaram uma vida inteira, desde 18 anos até a velhice, até a fase idosa, num trabalho, num espaço. Então, poxa, é importante o reconhecimento do trabalho para essas mulheres, os direitos trabalhistas, né? Então, é isso. Me conta um pouco hoje quais são os desafios da profissão que você encara, assim, quais são os principais desafios? Falando por mim, Não, de forma geral. De forma geral, os desafios. Acho que o maior desafio mesmo é combater os estigmas todos os dias. Por quê? Porque os estigmas, muitas vezes, ele tá ali disfarçado. A pessoa, às vezes, nem sabe que ela tá cometendo um ato estigmatizando o meu trabalho. Muitos clientes fazem isso. Tudo bem que a maioria dos clientes que consomem o trabalho sexual são conservadores. Então, eu, como sou uma mulher que eu adoro trazer tudo para o lado político, eu tenho que me controlar muito, para não ter ali o meu atendimento como um debate político. Então, assim, a maioria são conservadores, principalmente nessa última fase que nós vivemos aí, política, né? Então, assim, a gente tem que se controlar muito para não transformar ali o atendimento numa coisa assim... Um debate, né? Um debate e ter uma antipatia e tal, né? Então, repita a pergunta, que eu falo demais, já me perdi. Os principais desafios da profissão hoje. O estigma. Aí eu tava falando que muitas pessoas não sabem, né? Então, para mim, Frida Kahlo tá a todo momento combatendo o estigma. Seja de forma mais incisiva ou de forma mais leve, mais sutil, né? E acho que o desafio maior é daí, porque todos os outros problemas que vêm pro trabalho sexual é a partir do estigma, né? E você indica a profissão para outras mulheres? Para outras pessoas em geral? Sim, indico. Inclusive, eu causo um pouco de polêmica, porque, assim, para mim não faz sentido. Se é um trabalho que tá no Ministério do Trabalho e Emprego, que tá na CBO, como assim não? Como é que eles costumam falar? Quando a gente vai falar alguma coisa, é não aliciar, não. Me ajude, por favor. Aliciar, de convidar ali a pessoa, né? Apologia. A apologia não ao trabalho. Faço apologia sim? Como assim? É um trabalho, faço apologia sim. É mais fácil fazer apologia para um trabalhador sexual do que para um advogado, porque o Poder Judiciário... Tá pagando melhor, amiga? Muito melhor, causando menos estresse, não é? Tem um cliente que brinca comigo, gente, qual é a melhor vara? Eu falei, meu amigo... Tá difícil, porque eu entro naquela vara lá do fórum, pra eu sair de lá demora. Muitas vezes o juiz não me atende, né? A equipe não aguenta, eu não saio vou. sem dinheiro,
saio cansada, sem dinheiro, estressada e com fome. Então, assim, qual é a melhor vara? Então, tá difícil. Então, é, irmão. Os fatos falam por si. Então, assim, você falou se eu indico, né? Sim, eu indico. Desde que a mulher que entra no trabalho sexual, hoje, principalmente com todas as novas tecnologias que nós temos, ela entra de forma consciente, né? Onde está entrando. Verdade. Ela entra... Muitas mulheres, ai, Frida, eu quero ir para um boate. Por quê? O que te impede de exercer o trabalho de forma livre e independente? Porque isso vai lhe dar tempo de estudar e fazer algo mais por você. Por que ficar presa numa boate ou numa casa? Então, assim, eu acredito que é muito melhor a mulher entrar de forma independente, construir o seu perfil. Ah, não mostra o rosto? Tudo bem, não mostre. Depois, quem sabe, né? Ninguém é obrigado a se assumir, a se mostrar. Mas não mostro, não é porque eu não tenho conhecimento do que eu estou fazendo. Não mostro porque eu não quero. Mas é importante ter o conhecimento, saber chegar, saber pisar, saber se posicionar. Isso traz autossegurança, né? Não só profissionalmente, como também de forma pessoal. Com então, certeza. eu indico sim o trabalho sexual. Dentre todos os trabalhos precários que estão postos na sociedade, o trabalho sexual é o trabalho que mais remunera e, para mim, é o trabalho que me faz feliz. Vou exercer ele até quando eu puder. Importante isso, né? Ser feliz no que Com trabalha, certeza, muito importante. com certeza. Agora me fala, é um trabalho bastante íntimo, né? Digamos Sim. assim. Já rola de você se envolver emocionalmente com algum cliente ou é aquela coisa mais profissional, você separa bastante as coisas? Como é isso? Quem dera, né? Aos 22 anos, o meu primeiro casamento foi com um cliente. Sério? Ele cismou que ia conquistar o meu coração e nós nos casamos. De véu, grinalda, painho, da do braço e tudo. 22 anos, meu primeiro E casamento. aí? Durou 1 ano e meio, mais ou menos. E de lá pra cá, já tive algumas paixões. Mas de 2018 pra cá, tô dizendo que 2018 foi um Foi o divisor de ano, águas. foi o ano. Eu venho trabalhando tudo em mim, inclusive meu coraçãozinho. Mas a Frida Kahlo é uma mulher extremamente romântica, adoro me apaixonar. Sim, de vez em quando acontecem umas paixãozinhas com o cliente, inclusive essa que eu te contei do livro que eu vou publicar. Sim. Um professor da UFBA, nós nos apaixonamos e vivemos intensamente, de forma responsável, sem cobrança. Como ele mesmo dizia, não quero mais viver essa relação burguesa, de cobrança, de você querer saber onde a pessoa tá. Não, então eu também não quero. Então tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Então Sim. foi tudo bem, não atrapalhou em nada seu serviço de Muito trabalho? pelo contrário, todos os clientes assim que eu atendia, que tinham algumas histórias, porque haja mulher pra ter história sou eu. Ele me apoiava. Frida Kahlo, escreva isso aí, porque vai constar no seu livro. Então, assim, ele me dava apoio pra Ai, que escrever, pra incrível. construir o livro e tal. Então, assim, hoje o que eu quero é isso. Não quero mais me casar, mas eu quero me apaixonar, viver grandes paixões. Mas a pessoa tem que ser a pessoa, porque eu tô muito exigente. Tá difícil. Né? Tá errada não, Tá minha irmã. difícil. Não tá errada não. Mas assim, vem cá. O Brasil quer saber. O quê? Você tá solteira hoje? Ó, antes de responder, fazer aquele momento João Kleber, eu quero saber, você que tá assistindo, que quer saber aí o estado civil de Frida Kahlo, já se inscreveu no canal? Já tá seguindo a gente nas redes sociais? Porque isso aqui só acontece por conta de você. Então você tem que estar junto na mesa. Inclusive, eu já te convido para fazer parte da nossa comunidade de apoiadores e ajudar a botar essa mesa na rua, né, minha irmã? Agora sim, minha irmã, conte pra gente. Olha eu fugindo pela tangente. Tá solteira? Vou responder como advogada. Uma vez casada, nunca mais solteira. Sou divorciada. Olha! Sou divorciada. Bem advogada Não mesmo é? essa. Então, eu tava com um romancezinho, mas já acabou, já faz tempo, porque realmente a pessoa que é sapiosexual, que se atrai não só pelo sexo, mas também pela intelectualidade, fica difícil achar alguém assim interessante. E essa sou eu. Então, atualmente eu não estou envolvida com ninguém, mas meu coração é um coração sempre aberto, porque eu adoro me apaixonar. Adoro viver romances. Chique. E é isso. Chique. Mas vem cá, quando rola esses romances, esses relacionamentos, rola algum drama ali por conta da sua profissão? Então, se rolar drama, eu realmente corto. Porque o que eu não quero mais é viver esse tipo de relação. Com cobrança, com muitas expectativas. Não, eu quero assim, deixa o dia, né? Um dia após o outro e... Não, eu tô fugindo de problemas, sabe? A realidade é essa. Porque eu tenho meus projetos pessoais, quero viajar, quero conhecer lugares. E o que eu menos quero hoje é problema. Então, se qualquer pessoa... Controle, nem pensar. Eu tenho 41 anos, eu já vivi, já me apaixonei, já fui a mocinha que esperava o príncipe no cavalo. Já chega, eu já sei a realidade da vida. Então, eu quero viver o Você já restante... tá montada no cavalo? Pronto, já me vacinei. Mas Pronto. isso não quer dizer que eu não acredito no amor. Pelo Sim. contrário, o amor é lindo. Eu tô em busca dele o tempo todo, todos os dias. Já vivi amores e estou em busca de viver outros. Mas tudo com muita cautela, com muita paz, serenidade e respeitando o meu trabalho. Arrasou. Né? Agora, tirando o sentimento da mesa,
nessa questão do seu trabalho sexual, enquanto você trabalha, você aproveita ali o ato, vamos dizer assim, o ato, ou é 100% performance? Tem muito dessa conversa, né, de que, tipo, ó, quando você tá com uma trabalhadora profissional, uma acompanhante, aquilo ali tudo é performance, ela faz aquele personagem e nem tá ali, nem tá aproveitando, nem tá vivendo. Como é mais ou menos isso pra você? De um tempo pra cá, eu comecei a descobrir que esse é o meu diferencial. Eu não sabia disso. Porque eu sou eu em qualquer momento. Tanto com os meus clientes quanto com quem eu tô me relacionando. Então, é isso que atrai. É por isso que eu tenho clientes cativos, por isso que eu atendo clientes eu atendo clientes há 15 anos. Eu tenho um cliente mais velho, assim, de tempo que eu atendo. Eu digo pra ele que eu vou pedir pensão já. Eu atendo ele já há quase 20 anos. Então, assim... É um casamento, é um relacionamento não estável. se ele não fosse casado, né? Ainda tem isso. 99% dos meus clientes são casados. 99? 99, eu posso botar até 1,9. A maioria são todos casados. É mesmo? Todos casados. É o meu Bafão. nicho de clientes. Casados, homens mais velhos, né? Tranquilo. Sim, eu me entrego completamente no meu trabalho. Eu sou eu mesma, então eu sinto prazer, sim. Acho que é por isso que o meu trabalho fica muito mais gostoso, muito mais suave, muito mais leve. E eu passo isso para as meninas. Eu estava até dando umas consultorias, né? Recentemente elas insistiram tanto, eu comecei a dar consultoria. Arrasou. Então assim, cada um trabalha da forma que quer e que se sente melhor. Mas você perguntou, Frida Kahlo? Não, Frida Kahlo se entrega completamente. Eu gosto. Agora, irmã, vem cá. E quando aquele cliente... Apareceu ali um cliente novo. Sim. E aí Novo você... de idade ou novo Não, que eu nunca atendi? novo que você nunca atendeu. Sim. Mas assim, vamos dizer... Como dizer isso de uma forma educada? Pode dizer. Vamos dizer ali que ele não é muito bem... Apessoado, né? O design ali não tá tão O bem design é organizado, sabe? Não tá ornando as coisas por ali. E aí você olha assim, tipo, que rapaz desorganizado, que pessoa Desorganizado é ótimo desorganizada, sabe? E aí, assim, não bateu aquele interesse, não bateu aquela vontade, não, sabe? Na vida real você não iria. Como é que você reage? Você é profissional ou... Tô ocupada hoje, não vai dar pra... Passo pra uma amiga. Mas se você nunca viu, né? Como é que você não vai hoje? Pode não ir na segunda vez, né? Mas na primeira você já tá lá, né? Vixe, E aí? É aí que tá. Gente, eu só posso ser mesmo uma mulher privilegiada. Não é possível. Ou então, realmente, eu consigo Deus enxergar abençoe. além de muitas coisas, né? Mas, tudo bem. Se for uma pessoa com essas características que você tá falando... Mal diagramado. Desde que ela esteja bem cheirosa e saiba fazer, tá ótimo. Não tem problema. Não tem problema, não. O que adianta a pessoa ali com aquela embalagem belíssima e na hora Não sabe fazer nada, né, irmã? Não sabe. Aí fica difícil. E acontece? Acontece muito. Me conte uns casos aí. Como é que... Casos estranhos vividos por Frida Kahlo. Na hora H. Não tem outra hora pra... Nesse caso, não tem outra hora pra você. Casos estranhos... Não tenho, assim, casos estranhos. Eu tenho, por exemplo, um fetiche que muitos clientes querem que eu me vista de advogada. Mentira. Verdade. Quando é pra atender em motel, né? Você pode vir todo de advogada? Eu falei, mas as roupas que eu uso são essas mesmo, né? De advogada. Então, eu realizo esses fetiches, né? Vim vestir de advogada. Com a roupa do dia a dia, no Com caso. a roupa do dia a dia, né? E, enfim, mas assim, casos estranhos mesmo, assim, não tô me recordando. Mas tem um fetiche interessante que eu fui realizar lá, eu viajei daqui pra Barreiras pra realizar, que eu acredito que era um fetiche dele, né? Só que eu não sabia, só soube quando cheguei lá. A gente foi no mesmo avião, não podia cumprimentar ele, porque ele é um médico muito conhecido lá, então assim, o avião tava cheio de médico. E sentou bem atrás de mim. E aí, chegando lá, a realização do meu trabalho, que eu achei que seria no hotel, foi exatamente na casa dele. Na cama dele. Ele era casado? Ele é, até hoje ele é. Na cama da esposa. Exato. Eu acredito que ele fez de propósito pra realizar um fetiche que ele tinha. Aí ele virou pra mim, daquela forma bem romântica, e disse: você é tão maravilhosa, é a única que eu confio em dividir aqui, além da... Eu falei, gente, é isso. Então, Já assim, rolaram foi divórcio? Você já viveu divórcios aí, né? Gente, eu já, como advogada, eu já fiz alguns divórcios aqui em Salvador. Mas pra compensar... Mas você tava envolvida? Não. Pra compensar, eu também já converti, né, união estável em casamento, né? Pessoa que Olha. também. Porém, tinha um cliente que eu atendia
que ele estava querendo se divorciar. Aí eu orientei ele, falei, ó, a gente pode pegar um advogado só para os dois, né? Eles estavam querendo fazer um divórcio quase litigioso. E ela estava se divorciando sabendo que ele era seu cliente? Escute. Aí Olha. eu agendei uma reunião, na época eu estava com um escritório virtual, que chama virtual, mas é físico, né? Aí agendei uma reunião com ele e com ela. Aí contei a ela a importância de ter um advogado só para economizar, né, financeiramente, e que os interesses dos dois iam ser respeitados por mim e tal. No dia seguinte ele disse, Carla, não vai rolar não. Ela virou pra mim e falou, essa é a puta que você tá comendo? Ela sacou! Eu não sei se ela sacou que eu era trabalhadora sexual, mas ela pensou que o marido dela tava saindo comigo. E eu fui bem discreta, assim, não fui, né, arrumadona e tal, pra não chamar a atenção. E é isso. Esse caso é muito interessante. Caramba, ela sacou e aí você perdeu o job. Perdi. Não, ele já se divorciou, mas não foi. Não foi eu não com assinei. você. Eu não assinei o divórcio dele. E ele era seu cliente? Ele era. Era meu cliente até hoje. Então esse é o seu perfil. Você atende muito homens casados. E mais velhos. E mais Isso, velhos. E vem cá, rola muito desabafo. Muito. É mesmo? Muito mesmo. Eu achava que era fake. Não, isso de, não. às vezes só chama pra desabafar. Não, trabalhadora sexual, psicóloga, terapeuta, advogada. Chega na hora lá, antes de mais nada, você pode me dar uma consultoria jurídica? E aí, você cobra mais? Pô, né? Tem que botar. Não, então importante. aqui o extra, tá? Da consultoria. Exato. Então eu falei, caramba. Fora quando o pessoal vê meu anúncio lá no site que eu anuncio, fala comigo, doutora, é porque eu tô em casa. Eu falei, querido, você viu um anúncio pra um trabalho sexual. Esse daqui é meu contato pra advocacia, tá? Poxa, mas enfim. É essa questão da função social, né, do trabalho sexual. Não é simplesmente aquela coisa estigmatizada da putaria. Não. Então, E nesses desabafos, assim, você percebe algum padrão? O que geralmente rola nesses desabafos? Ah, com certeza. É aquela coisa que a rotina do casamento, da monogamia e tudo mais causa, né, na pessoa. Aquele padrão que todos nós somos, né, obrigados de forma bem naturalizada, para que a gente não perceba, a seguir. Né? A gente nasce, como nos livros de antigamente, né? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, as pessoas que seguem por esse padrão, em algum momento de sua vida, Se frustram. ela se frustra, ela fica, né, por aqui. Então, se encontrar alguém que, como eu, modéstia à parte, que dou toda a atenção, que conversa e tal, então... Olha o merchan. Não é? Então, é isso. Eu tenho muitos clientes que vêm pra mim pra conversar. Teve um cliente que veio de Feira de Santana, que ele queria umas dicas, porque ele estava se apaixonando por uma moça, ele queria umas dicas de como tratar ela sexualmente. Olha Porque ela só. tinha saído de um relacionamento abusivo, então ele queria ser diferente. Então ele veio pra mim, pagou o atendimento para que eu desse essas dicas Ele pra não ficou com você, ele só pediu... A gente ficou 2 horas dentro de um quarto de motel, ele não precisa nem tirar roupa. Eu só quero que você me ajude, eu tô apaixonado, eu preciso... Meu Deus, mano. Aí, é interessante perceber isso, porque o cara, ele sente mais a vontade de se abrir nesse lugar íntimo e vulnerável, de certa forma, com uma profissional do sexo do que, sei lá, com um amigo, com uma amiga. Pois é. É interessante demais isso, né? Muito interessante por isso isso, que- sabe? Ele prefere pagar, ter uma Sim. relação ali contratual, profissional, pra se abrir, mas também não vai num psicólogo, tipo, não encara vai. como uma questão, sei lá, de saúde mental, assim. Não. Mas eu acredito que também o que eu propago muito conta, né? A forma que eu me expresso no Instagram, nas redes sociais. Sempre evidenciando o lado humanizado do trabalho, né? O lado humanizado que eu trato os meus clientes. Além do lado do sexo, né? Tem cliente que fala, pai, eu nunca fiz, eu tô super nervoso, tô tremendo. Eu falei, pode ficar tranquilo, venha. Cliente chega tremendo, principalmente quando é mais jovem, né? É raro, mas acontece de eu atender homens mais jovens. Chega tremendo, aí eu é toda uma profissionalização que eu já tenho, de experiência de vida. Então, daqui a pouco, ó, aquela pessoa que chegou tremendo já tá sorrindo. Pô, você é massa, você me deixou tão à vontade. Então, esse é o lado humanizado do trabalho. E eu me realizo muito fazendo Alguém já isso. se apaixonou por você Ah! e assumiu? Acontece, no momento, acontece. Olha como ela é discreta, chique, não é uma pessoa elegante, Eu uma prezo- pessoa discreta. Gente, eu acontece, prezo assim. muito pelos sentimentos dos meus clientes. Eu também estou aqui suscetível a me apaixonar por um cliente. Mas acontece muito o contrário.
Então, eu prezo muito pelos sentimentos dos meus clientes. Até também para não perder o cliente, né? Era isso que eu ia perguntar. E aí, como é que você lida com isso? Nesse sentido de vai perder o cliente porque ele tá levando para um lado emocional? Ou faz um jogo de cintura ali pra continuar com o cliente? Eu tenho um cliente que ele, de vez em quando, some uns 6 meses. Ele é porque eu tava muito apaixonado, já tive que dar um tempo. E ele é casado. Aí eu tive que dar um tempo, você é muito viciante, tô me apaixonando. Acontece muito. E eu venho tentando trabalhar isso para que eu possa agir da melhor forma possível. Para preservar ali o cliente, né? E para também trabalhar os sentimentos dele. Ah, não, calma, pode ser uma atração sexual, pode ser alguma coisa que na sua vida, sei lá, tá carecendo. Enfim, a gente tenta, né? Mas acontece muito. Entendi. Babados, mulher. É muito tato, sabe, gente? Pra chegar nesse nível de carreira aí que você tá, minha São irmã. 23 anos, né? Não é Não- 23 não dias. é ontem. É muita experiência. É muita experiência. Mas assim, ó, vamos num momento até pra ir caminhando pro final do nosso papo, vamos pra um Já? momento. Ai, Passa gente, que rápido, decepção. mulher. Que Mas calma que ainda tem frustração. coisa, calma que ainda vem coisa por aí. Sim. Vamos num momento, Suzana Vieira ao contrário. Vamos ter paciência com quem tá começando. Sim. Quais dicas você daria para as moças e rapazes também que estejam pensando ou começando nessa carreira de trabalhador sexual? Interessante que você falou rapazes. Ultimamente, há umas 2 semanas pra cá, eu tô recebendo homens também. E não recebia. Frida, eu quero muito começar a produzir conteúdo, me ajude. Homens também. Então, a primeira dica que eu dou é entre em contato com Frida Kahlo. Vamos agendar uma consultoria. Enfim, brincadeiras à parte. Não, brincadeira não, isso é sério, tá? É seríssimo É esse seríssimo. contato. Mas uma dica importante que eu ressalto, que é buscar o conhecimento. Porque você entrar com o conhecimento necessário, você entra com muito mais segurança do que você está fazendo. E isso te traz capacidade de enfrentar os estigmas, de enfrentar as barreiras. Se chegando ali em qualquer lugar você sofrer um ato de preconceito, alguém querer te diminuir pelo seu trabalho, você já vai comum? estar... Comigo não acontece. Assim, eu até já falei isso em outra entrevista, acho que as pessoas têm um pouco de medo de vir falar alguma coisa comigo, porque eu sei muito bem lidar com isso. Mas então eu prezo muito por isso, a pessoa estar preparada, estar apta a dar aquela resposta à altura. Inclusive, se precisar partir até para o meio judicial, também saber, né, como lidar. Então, buscar o conhecimento e consultoria com Frida Kahlo. Consultoria com Frida Kahlo. Fica aí o merchan, anuncia aqui também. Ó, minha gente, o episódio de hoje tá chegando ao fim, mas, obviamente, a gente não vai sair da mesa sem tomar aquela saideira. E quem bota essa saideira hoje pra gente é ele, que é produtor de conteúdo, trabalha como vendedor também de sex shop há mais de 10 anos. Hoje a gente tá só com os capacitados, assim, gente. Hoje eu vim aqui só com a galera que é top dos tops. E eu venho chamar bem-vindo ao Mesa de Bar, Vini Bahia. Chega mais! Estou aqui super feliz de já estar participando desse podcast e acho que vai ser massa. A Massa. gente tem muita coisa pra falar. Muita coisa. Me mostra aí primeiro o que é que você trouxe de novidade pra Eu trouxe gente. algumas surpresas. Primeiramente, eu trouxe um mimozinho pra você. É um mimozinho em nome da nossa marca, que eu represento. Vou tirar E essa tem conta. algumas coisinhas aí bem interessantes pra você utilizar sozinha e acompanhado, porque toda forma de amor é válida, né? E o auto-amor é super importante. Então, esse, por exemplo, é maravilhoso. Se chama Cheiro Dela. E é um desodorante íntimo pra você usar ali na pepeca, na região íntima. E vai deixar com um cheirinho super afrodisíaco e também qualquer parte do corpo, tá? Aí tem um garganta profunda. Se você quiser fazer uma garganta mais profunda, mais especializada, você pode utilizar esse produto. E esse aqui é maravilhoso pra você que gosta de tomar uma cervejinha. Ele tem um gostinho de energético com vodka. Então você que gosta de beber não pode deixar de provar esse produto. E é pra sexo oral, pra beijo, pra brincadeiras. A2, A3, A4, como você preferir. Olha! E também tem uma surpresinha. Eu trouxe Ele trouxe a mala. uma gente. companhia. Babado, E ele trouxe essa a mala é pra gente falar um pouquinho deles, que são os nossos brinquedinhos, os nossos cosméticos com formatos diferentes, tá? Tem muita coisinha pra gente falar e eu acho que vai ser massa a gente falar sobre isso. Eu vou tirar os meus prediletos pra gente falar um pouquinho sobre eles. Certo. Estou E curiosíssima. A gente vai começar. Quanta coisa maravilhosa. Pode pegar também? Pode tocar? pegar tudo. E fiquem à vontade.
Gente, que coisa interessante. Tem muita coisa. Esse daqui E aí eu queria falar um pouquinho também sobre o meu trabalho, né? Eu represento uma marca de produtos eróticos que atualmente é considerada uma das maiores marcas de cosmético sensual do Brasil. Então, assim, a gente produz produtos que estão presentes nas pequenas e nas maiores lojas. A gente trabalha com revendedoras, com sacoleiras e também com lojistas. Participamos de eventos anualmente, inclusive participei agora em março de uma feira erótica em São Paulo e foi assim muito boa, que a gente falou também de muitos produtinhos, fizemos muitos lançamentos e a gente aprende muito, né? Porque é um mercado muito interessante. Falar de sexo é interessante, né? Agora a gente começou a falar, a gente não brindou. É verdade. A gente não Muito brindou. bem que E falta de assim, quando eu vou pra educação a mesa de bar com os meus minha. amigos, eu falo logo, primeira coisa é o brinde. Primeiramente, o brinde. Quem não Primeiro brinda, vamos brindar. Quem não brinda não goza. Ao mesa de Então, bar, ó. ao sexo. A Goza. nós. A nós. Essa tá gostosa. Eu gosto. Maravilha. Então vamos Vamos lá. começar, né? Falar Eu de já tô coisa aqui boa. mexendo em tudo, tentando identificar onde Eu cada tenho- coisa vai em quê. Então, você já começou pegando nenhum, assim, que é um dos meus prediletos. Esse é simplesmente maravilhoso. Ele é um vibrador, Amei. né? Uhum. E primeiramente falar sobre vibrador aqui com Frida, né? É bem interessante porque é um acessório que aí a maioria das mulheres deviam usar com toda facilidade, com toda tranquilidade do mundo, né? E as mulheres, por tudo que já passaram, né? Frida bem Sim. sabe disso, Muitos você também tabus, sabe né? disso, com todos os tabus Sim. que a gente enfrenta perante a sociedade, a gente ainda tem esse receio das mulheres aí com a questão dos brinquedos, com a questão dos masturbadores, Sim. com a questão dos vibradores. E a gente tenta trazer nesses brinquedos formatos diferentes, né? Que não seja necessariamente linkada ao órgão sexual, né? Ao Sim, pênis. sim. Então, assim, temos formatos diferentes que aí você nem imagina que seja um vibrador. E vai te dar um prazer maravilhoso. Eu acho que isso é massa, inclusive, pra quem tem filho, né? Porque, Sim, assim, não dá na cara, assim, às vezes. exatamente, Você não só dá tem que na tomar cara. cuidado pra criança não achar que é um brinquedo. Exatamente. E daqui a pouco tá ali a Licença. criança com a Barbie E tem formatos totalmente diferentes. fazendo Esse aqui, por Olha que exemplo, coisa, parece um o polvo. ele é bem vibrador de diferente. quem? Ele parece um polvo. Parece um polvo. E quando você liga, Olha é que a mágica acontece, gente. Isso aqui é simplesmente Gente, a incrível. mágica. Olha o designer dele. Totalmente moderno. Aí ele tem aqui essas mãozinhas do polvo. E eles são 2 motores independentes. Essa parte você pode massagear todo o corpo, pode fazer penetração, pode massagear o clitóris. E aqui ele faz essa massagem, que aí você pode colocar no clit. Na sabe que é o onde? clitóris, né? Na onde ele fez assim? Achei É ótimo. porque a pontinha do nariz é sensível, então quando você Ah, toca um entendi, vibrador, entendi. você sente aquela é como se fosse uma sensação de bem-estar, né, de relaxamento. Ai, que delícia. Experimenta. E aí ele tem essas 2 pontas independentes. Bom, eu vou mostrar aqui pra câmera. Tá tendo uma rodinha Bem legal. aqui, ó. Essa pontinha você pode estimular o bico do Gente. peito, você pode Uhum. estimular o clitóris, pode fazer um pouquinho de penetração. E a outra ponta você pode estimular o corpo todo. Eu preciso de um deles. Eu costumo falar Pra que fazer vibrador não, videochamada? vibrador não é só pra região íntima, né? Sim, Vibrador é pra sim. você utilizar no corpo todo. Ele vibra. São sensações. Gente, muito legal. Maravilhoso. A gente não vende brinquedo, a gente não vende só sex shop, a gente vende experiências. Ai, Né? que lindo. Através dos produtos, através dos Com brinquedos. certeza. Esse aqui mesmo, ele é super famoso, inclusive a Anitta usa esse, e ela postou em uma live que ela fez. E esse aqui deu um boom de vendas. Ele é um estimulador de clitóris, que ele tem esse bocalzinho. Uhum. Ele vibra e ele estimula ondas de pressão. Ah, mas o que é ondas de pressão? Toda mulher já se masturbou com aquele chuveirinho do banheiro. Sim. Já se masturbou com o Seja... chuveirinho do banheiro? Uhum. Até por Então, a curiosidade. sensação que esse aqui vai dar é como se tivesse aquela aguinha ali batendo no clitóris, estimulando. E ele estimula o orgasmo da mulher assim em tempo recorde. Gente, eu quero todos. E é super discreto. Você É. pega um brinquedo desse e você acha que é um extrator de cravo, por Uhum. exemplo. É mesmo. É super discreto. Então, Ah, não, filho, é um Parece extrator um de massageador. cravo. sim. É pra skincare, É não pra deixa de massageador ser. também, né? Não, Uma deixa de pepeca. ser, não. Não deixa de ser. Exatamente. Gente. E aí a Não gente sei também como fala muito de desliga. tecnologia. Pressionando. A gente está vivendo uma era tecnológica, né? Sim. Super legal aí para todas as áreas. E não pode faltar na parte dos brinquedos eróticos. Por exemplo, a gente tem vibradores que você conecta em qualquer lugar do mundo. Você tá no Brasil e tem um companheiro que tá do outro lado do mundo. Então, foda. através desse brinquedinho aqui, você gera um link, manda pra parceria. Uhum. E ele, lá do outro lado do mundo, ela do outro lado do mundo, vai conseguir comandar a vibração, tem interação de vídeo. E tem outra também que é bem Chique. interessante. Esse aqui é pros rapazes, tá? Ah! Que é... Vocês precisavam ver a cara da minha equipe. A Nossa. galera, meu fotógrafo abriu um olho, assim, maior que a lente. Eu acho que Dele. gostaram.
Eu Esse acho aqui que é bem interessante. Ele faz esse movimento de sobe e desce, simulando mesmo a masturbação. Então os meninos colocou o lubrificantezinho aqui dentro, faz a penetração e pode deixar o brinquedinho ali paradinho, que ele vai fazer a simulação da penetração. Ele vibra e faz o movimento. Gente. Eu apelidei esse daqui carinhosamente de Transformers. Porque, né, minha gente? Ele vai transformar o seu prazer. Literalmente. Definitivamente. E aqui, pra todos os tamanhos, pra todos os formatos, pra todas Sim. as viradas de É porque, esquerdas na e verdade, ele não vai direitas. pegar o pênis todo, né? Ele pega mais ali a Aham, glande, que é a região onde o homem tem mais prazer. Sim. Né? Então, utilizou um lubrificante, ele vai fazer essa masturbação. E também você Nada conecta- discreto agora também, né? Porque Sim, ele é maiorzinho, Nossa. mas também você vê, você não imagina parece que é um porta-cerveja. erótico. Exatamente. Parece um porta-cerveja. O nosso patrocinador aí, ó, já tem. já fica a dica. E o interessante desse aqui, a gente tem aqui uma produtora de conteúdo. Falar sobre isso aqui também é interessante, porque Com para certeza. quem produz conteúdo, para os rapazes aí que querem gravar conteúdo, que já vai ter a consultoria da Frida, esse aqui é interessante, porque a pessoa pode assistir o vídeo. Ele tem interação de áudio, ele tem a questão de você conectar com o filme adulto e você reproduzir através do brinquedo o mesmo movimento que tá dando ali no vídeo adulto. Entendi. Então é um Gente, brinquedinho isso bem aí legal. Pausa Um pra eu sem avanço saber tecnológico. desligar as paradas. Eu também não sei desligar nada. Pressiona 3 segundos. avanço Desculpa, vou fazer e uma aí ASMR. você aqui, tipo desliga. assim. Maravilha. Sinta daí. Você falou que proporciona ondas experiências e liberdade magnéticas. também. Porque as mulheres vêm Exatamente, se libertando com isso exatamente. As mulheres vêm se libertando e esse é o nosso principal A objetivo. quinta né, série gente? não sai de mim, não, ué. Eu acho que ela vai querer levar algum pra casa. Vai, ela gostou. Ela gostou Tá, do e Anitta. esse daqui? E esse Esse daqui, aí é bem explica legal. esse. Porque ele é 2 em 1. Hum, Ao mesmo tempo que ele é vibrador, ele tem um formato aqui que vai pro encaixe perfeito do canal vaginal. E ele vibra e suga. Então aqui nessa ponta você vai fazer a penetração. E nessa outra parte aqui você suga o clitóris. Então ele é 2 em 1. Aqui ele vai vibrando e aqui ele vai sugando. Você coloca o dedo aqui e o vibrador ele fixa no seu clitóris. O vibrador ele suga no seu clitóris e aqui vai vibrando, estimulando Entendi. o seu orgasmo. Entendi. Então são 2 prazeres: penetração e no clitóris. Coloca o dedo aqui que você vai ver que vai sugar o seu dedo. Gente. olha, gente, interessante. Suga mesmo. Ou não é propaganda Ela tá enganosa, assim, não. se sentindo no Tá. paraíso. Parque E- de diversões. Sim, e essa expressão aí é exatamente o que tem na mesa do bar. Porque quando eu tô no bar, o que não pode faltar é falar de sexo. Com Eu acho que certeza. é o assunto que não falta na mesa de bar de todo mundo que fala assim abertamente. Perfeito. E interessante que antigamente eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. E eu venho da era ali do filme de Pernas pro Ar, que foi quando deu o boom do sex Sim, shop. sim, sim. E eu ainda Quando tinha você mostrou a que liga a distância, eu Sim, lembrei da cena sim. dela com a calcinha, com a né? calcinha, Gente, inclusive hilária. tem aqui também. E aí eu venho dessa época do filme de Pernas pro Ar. E eu ainda tinha muito preconceito. Eu tinha vergonha de falar sobre sexo. E assim, as pessoas geralmente têm vergonha de falar sobre um assunto que devia ser Uhum. considerado normal. Normal que eu falo assim, o sexo ele não foi somente pra ficar dentro do quarto. Literalmente, né? Não é só pra fazer dentro do quarto, é pra fazer em outros lugares e pra falar também em outros lugares. Então a gente tem a liberdade pra isso. Pra falar na mesa do bar, pra falar com o pai da gente, com a mãe da gente, com os amigos da gente. Perfeito. Então eu sou o amigo também aí que você pode falar putaria comigo sem preocupação. Sua putaria vai estar guardada comigo, mas eu vou dar uns conselhos bem legais. Acredito eu. Sigam ele nas redes sociais, gente. Por Sim, favor. tem muito Ótimo. conteúdo legal. Mas vem cá, amiga, eu tô sabendo que rolou com você aí um match no Tinder, assim, um match complicado, menino, um date complicado. complicadíssimo. Larga aí essa fofoca Eu pra tenho algumas gente. histórias que são bem polêmicas com relação a isso. Eu já passei por muitas experiências legais, Uhum. mas umas também nem tão legais. E essa é uma delas. Né? A gente que vive aí com a tecnologia ali no celular do Tinder, dos aplicativos de relacionamento, a gente está sujeito a essas coisas. Tem que ter cuidado com o que a gente vai levar para dentro da nossa casa. Literalmente. E eu não tinha essa percepção. Eu sou do interior, do interior Juazeiro, Bahia, e moro aqui em Salvador há 4 anos. Então assim que eu cheguei aqui, eu vou pra me esbaldar. Vou me libertar. Vou me libertar. E definitivamente eu vim pra me libertar. Uhum. E aí, quando cheguei aqui, eu comecei a ter contato com outras pessoas, comecei a conhecer outras pessoas, os amigos foram falando com outros amigos, baixei o Tinder e comecei a conhecer outras pessoas, né? Pelo certo. Conversa vai, conversa vem. E eu costumo falar que o Tinder ali é toda preliminar, e é o maior erro que a gente comete, né? Hoje o que interfere aí nas relações saudáveis, no prazer do homem e da mulher, é a falta de preliminar. E o mundo hoje,
está atrelado na tecnologia e isso dificulta essa questão da preliminar, porque a gente começa a conhecer uma pessoa, a gente já recebe nudes da pessoa, a gente já recebe preferência sexual da pessoa, então a gente já vai pro encontro sabendo o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta. Já com uma demanda, Já né? com Tipo assim, tudo. então você vai Eu fazer curto isso. isso. No mundo gay eu sou ativo, eu sou passivo. Eu gosto de sexo oral, mas não gosto de fazer. Então você já vai ali pro sexo sabendo de tudo que vai acontecer. Verdade. Isso, de certa forma, acaba sendo ruim, acaba sendo frustrante. Você deixa de conhecer a pessoa pra falar somente do sexo. Que Cara, tem que isso é ser um ali a surpresa, né? Sim. A cereja do bolo. Isso é um ponto bem legal de você falar, Sim. porque eu acho que a galera confunde, às vezes, esse ponto, tipo assim, de discutir liberdade sexual com essas imposições, às vezes, assim, Exatamente. como se tudo tivesse que ser literalmente exposto, Escancarado, escancarado. assim, de uma forma que Não que você precise ter precisa. vergonha. Exatamente. Eu Não não é tenho sobre vergonha nenhuma isso. de falar sobre o que eu gosto, sobre minhas preferências sexuais, não tenho vergonha. E também não tenho vergonha de falar do meu trabalho e de falar do assunto. Mas quando se trata da gente conhecer uma pessoa, da gente estar entrando nesse mundo de conhecer, Sim. de se adaptar à pessoa, a gente tem que ter cautela sobre as coisas, porque senão acaba perdendo a cereja do bolo, acaba não sendo O surpresa. encanto, E você né? acaba se frustrando muitas das vezes. E eu me frustrava muito. E aí, ali no Tinder, conhecendo a pessoa, conversa vai, conversa vem, nudes vai, nudes vem. E a pessoa tá, assim, fazendo a maior propaganda. Eu não gosto de fazer propaganda de mim com relação a isso. Eu gosto que a pessoa se surpreenda ou não. Porque se a pessoa vai e eu não mando bem, a pessoa fala, ah, mas não falou nada demais. E essa pessoa específica promete fez nada. uma propaganda. Não. Prometeu Eu quero que tudo. faça isso, eu quero que faça aquilo, eu gosto assim, eu gosto assado. E fez aquele currículo maravilhoso. Esse boy tá maravilhoso, eu quero. A gente marcou o encontro. E aí chegou lá em casa, já tem aquela cervejinha que não pode faltar. A gente começou a conversar. Na época, eu tinha TV somente no quarto. Aí, boy, vamos assistir uma TV, vamos pro quarto. Aí vamos, tá chamando pro quarto, já quer namorar, né? Então vamos. Não vou perder tempo. Aí a gente foi pro quarto, aí começou a beber. Aí ele virou pra mim e falou bem assim, eu tô com fome. Aí eu, pô, a pessoa acabou de chegar. Não tem 20 Mal chegou e minutos, já já tá pediu. com fome. Já Eu cobrou pensei até no duplo comida. sentido. Não, mas realmente ele tá com fome mesmo. Aí eu, vou fazer alguma coisa. Aí Primeiro levantei, fiquei aí tomando uma cervejinha, ouvindo uma música que eu vou ali ver alguma coisa que tem. Aí, vou pegar um petisco, alguma coisa. Eu comecei a pegar um petisco ele. Mas eu tô com muita fome, viu? Isso lá do quarto. Aí eu vi, porra, tá com Querida! muita fome, tá bom. Aí tirei de lado. Vou fazer o quê? Uma tapioca. Tinha um frango Você foi muito desfiado. gentil, Vou fazer uma amigo. tapioca, mas eu sou gentil. Acho que esse é meu problema. Eu sou gentil às vezes até demais. Aí vou fazer uma tapioca. Aí coloquei o frango, coloquei Isso no primeiro date. no primeiro date. Ele lá bebendo e eu já tava estressado, né? Aí comecei a fazer a tapioca, coloquei o frango na frigideira. Aí começou o barulhinho do frango testando, né? Aí ele saiu do quarto, não chegou até a cozinha e falou bem assim: não é ovo, não, né? Aí Exigente. eu fiz aquela cara assim de. Não, ele é porque eu não gosto de ovo. Eu não, mas não é ovo, não. Aí já fechei minha cara, já fiquei ali super estressado. Aí fiz a tapioca, levei pro quarto, botei no prato e botei assim pra ele: pá, aqui, ó, não é ovo, não, é tapioca. Ele, tudo bem. Tudo bem. Começou a comer a tapioca, tomando cerveja e tomou conta do controle, botando o som que ele gosta, música que eu nem entendia, nem gostava. E começou só coisas negativas. Eu, ai meu Deus, aonde é que eu vim parar? E o combinado era que ele ia dormir lá em casa. Eu, meu Deus. Se no começo já tá assim, imagina pra dormir com essa criatura. Um menino chato, insuportável. E aí conversa vai, conversa vem. Não deu muito. Vamos namorar, que eu acho que vai ser melhor. O menino fica calado, a gente namora e pronto, depois vai dormir. Cala a boca Oh, desse minha homem aqui pra amiga. fazer alguma coisa que Foi preste. pior. Aí começou as brincadeiras, começou as preliminares, até então tudo bem. E ele tinha botado o sarrafo lá em cima. Sim, fez Ele uma tinha propaganda. jogado- Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não vou falar, Oh. senão vai ficar muito pesado o podcast. Mas assim, ele fez uma propaganda demais e muito enganosa. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou ali nas brincadeiras e tal. Até então tava até bonzinho, não tava tão bom. O beijo não encaixou, o sexo oral não encaixou. E aí eu, vamos pra penetração. Ele era passivo. E aí, o que foi que eu fiz? Peguei meu bom e velho preservativo, que nunca falta, o bom e velho lubrificante, pode que nunca faltar, falta, gente, que por não favor. pode faltar, né, gente? Por favor, E né? aí, Previnam-se começamos. sempre. Eu sempre fui uma pessoa prevenida. Em minha casa, o que não falta é preservativo. Tem de rodo. Só que nessa época, acho que eu tinha uns 10 preservativos em casa. Aí botei o primeiro preservativo, aí a gente tentou fazer penetração, ele tá machucando, calma, isso, aquilo. O maior drama, eu, tudo bem. Tira, vamos fazer uma brincadeira aqui e tal, pra deixar a pessoa mais relaxada, mais confortável. Tirou o preservativo. Aí usava um lubrificante, aí fazia um sexo oral. Vamos tentar a penetração de novo. Pera, calma, isso, aquilo. E toda hora ele interrompendo.
Nessa brincadeira, a gente secou um pote de lubrificante. Desse aqui. Um pote de lubrificante. Nessa brincadeira Ó o foram prejuízo. 9 preservativos. Só sobrou um. Só sobrou um. Meu Deus. É agora ou nunca. Vamos para o último preservativo. Gente. Ele ficou tão sem graça. Não é que não conseguiu, tudo bem, todo mundo tá ali, né? Sujeito a isso. Mas ele fez uma Que a propaganda tão propaganda grande. foi... Aí vai para o último preservativo. Resumo da história, não conseguiu. Experiência. Eu Mega- tô indo Não dê com muito risada. respeito. Eu tô indo Essa com foi muito minha expressão na hora. respeito. Eu fiquei assim, frustrado, decepcionado. Gente, o Só silêncio que- que se estabeleceu, assim, todo mundo quase que em luto pela noite perdida. Mas pode piorar, viu? Diga que não dormiu. Ainda essa pode piorar. Eu já estava ali frustrado, eu falei, cara, se esse Gente. homem for dormir aqui em casa, eu vou ficar muito puto. Aí ele ficou com tanta vergonha que ele falou, eu acho que eu vou embora, porque eu tô com compromisso amanhã cedo. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Ele, Pode ir. só que tá tarde, já é mais de 11 horas, pra pegar ônibus vai ser difícil, e eu tô com pouco dinheiro, você não quer pagar meu Uber, não? O quê? Não. Não, gente, Juro pra não, você. não. Ele fez a propaganda errada dele. Erradíssimo. Ele não Super entregou nada. Ele foi enganoso. super. Não, eu já me incomodei no negócio da tapioca. Do Sim. tipo, eu mal te conheço, já vou ali Já te vou cobrando te co- coisa, te vou- já botando vou pra te servir, trabalhar. né? Você já chega na casa dos outros com fome. E ainda Sim. exige que pague o Uber. Eu estava tão decepcionado que eu falei, meu amor, paga o seu Uber agora. Não, mas é isso, né? Eu, Eu acho que quase, nessa pego, eu por quase peço favor. Uber X. De tanta vontade que eu tava me livrar dele. Tem coisa Eu só não que é queria que ele dormisse lá em libertação. casa, era. É. De verdade. Apenas vai embora. Você vai não. me fazer um grande Você favor. acha que acabou? Não acabou. Livramento. Eu falei, Oh, meu Deus ele do falou, céu. você pode me deixar na esquina? Eu posso, vou com você até a esquina, fui até a esquina deixar ele. Nem o Uber queria aceitar. Ia passando 2 homens bêbados, ele queria brigar com os 2 homens bêbados, ia sobrar de uma briga que eu não tinha nada a ver. Acho que ele já estava tão estressado também. por Que ter- pessoa por ter passado por isso. errada, que pessoa errada. E não acaba por aí. Quando Eu tô esse homem foi embora, eu assustadíssima. quase ajoelho no chão ali na esquina pra agradecer a Deus. Mas não ajoelhei, fui pra casa. Passou 2, 3 meses. Quem me manda mensagem no Instagram? O cara de pau. Desculpa por aquele dia, não estava bem, estava com problemas pessoais, mas eu queria repetir de novo. Garanto pra você que dessa vez vai ser melhor. Ô, gato. Prefiro não pagar pra ver. Definitivamente, eu paguei pra ver, paguei o Uber. Literalmente, Ah, você tá. pagou pra ver. Você Quando eu pagou conto mesmo. isso pros Não meus gozou amigos, e pagou todo o mundo Uber. tira onda de minha Gente, cara. eu tô A chocada. história da tapioca. Cara, o mais louco disso tudo, além de toda a inconveniência, é que eu acho assim, os aplicativos de relacionamento tem que ter um reclame aqui, sabe? Sim, verdade, Tem que ter um tem que ter um reclame reclame aqui, tem que Porque ter um você passa por reclame essa situação e aqui. você vai deixar ali Poxa, seu feedback. Recomendo, Meu não recomendo. Não pensei recomendo, nisso. prepare seu... Ô, menina, já pensou? Gente, isso aí Já vai- pensou? Mas isso é o reflexo da sociedade, né? A gente vive em uma sociedade onde as pessoas querem se promover muito. Verdade. Então, quando você faz uma propaganda de algo que você não vai cumprir, você vai, no mínimo, frustrar uma pessoa. É verdade. Mas pode acontecer com todo mundo? Pode acontecer de não conseguir uma penetração, de se incomodar, de machucar. Mas a questão Até porque era o não é primeiro, essa. né? É. Eu Não, tava- não era eu tava primeiro, sendo não. empate. Não era o primeiro, não. Não, era a primeira vez de vocês dois, no Ah, caso. sim, da gente sim, mas dele não. Inclusive, na conversa, ele deixou isso bem claro. Eu gosto Sim. disso, eu gosto daquilo. Ele se mostrou experiente, né? Na Muito, coisa. por Fez sinal. demais, ele não Demais. precisava disso tudo. Então, Podia né? ter sido mais humilde ali. Exatamente, também acho. Humildade é tudo, né, Um gente? encontro amoroso, mas assim, não rolou a penetração, mas assim, como era um encontro amoroso, não tinha outras formas, Mas né, de não carinho. bateu, amiga, não bateu nada. O sexo oral era ruim, ele não sabia beijar e a companhia era ruim. Que Quando a decepção. companhia é gostosa, você fala, não, vamos esquecer a sexo oral, vamos Vamos esquecer o sexo. continuar Vamos aqui. tomar uma cervejinha, vamos ouvir uma música. A música que ele gostava não era a mesma que eu gostava. Nossa. O beijo era ruim, o sexo oral era horrível e a companhia era pesada. O cara pedindo no primeiro encontro pra me fazer um tapa, perguntar se não é, dizer que não é ovo, que não gosta, que não come ovo. Quem não gosta de ovo, gente, pelo amor de Deus. Ovo só não presta cabeludo, mas fora isso, ovo não dá pra deixar passar, não. Gente do céu. Eu não sei o que Bloqueou. dizer quase, eu não sei, eu não sei. bloqueei, Tem que inclusive me bloquear. segue, é capaz dele, ó, você tá vendo esse podcast, Ele vai assistir, cara. não faça propaganda, tá? Vamos mandar um recado pra ele. Aproveita, olha meus conteúdos. Aprende. Aprende algumas coisas, eu também aprendi. A gente aprende assim, né? E não E faz tem aí- propaganda enganosa. Vai Não pra faz pra- propaganda enganosa, Vai né, pra gente? prática, sai da propaganda. Sai da propaganda e vai pra Exatamente. prática. Gente, que Gente. história cabeluda.
Eu E aí? não sei nem o que falar em relação a isso. Agora, assim, Ó. assim, eu acho que um índice importante aí, ele já deu desde o início, que foi não gostar de ovo. Eu acho que quem não gosta de ovo, Sim. realmente... Você falou tudo, assim. Eu Bom também sujeito sou- não é. Eu acho assim que da tapioca ele não ia pro quarto, não. Eu já ia acabar o encanto ali. Já ia Mas dizer, ele já "Ih, estava no quarto, o problema foi esse. Ah, é, Não mas tinha o nem como problema foi dispensar. esse, Não o tinha problema como foi dispensar. Não tinha, mas foi frustrante. Ô, amigo, eu sinto muito. Muitas histórias. Primeiramente, mas também eu depois eu sinto- consegui alguns encontrinhos legais Pronto. e tal. Que a não- vida não é superou- só superou feita a expectativa disso, dele. graças a Deus. Graças a Superou. Deus. Não é, só, assim. não é só de histórias ruins que vive o ser humano. Né? Ó, eu queria... Assim, tô me recuperando após essa história, assim, porque é impactante, gente. A gente vem, assim, apresentar um podcast, a gente se propõe ali, faz um roteiro, mas, assim, as histórias reais que aparecem aqui numa mesa de bar, pô, a gente, sabe, é difícil ter reação própria. A gente não aprende como é que reage a esse tipo de E todo mundo de tem uma história história real. frustrante. Quem todo não mundo. tem, minha gente? Quem não tem uma história frustrante aí na hora Não do viveu, sexo, não viveu. Não tá vivendo certo, pelo menos. Não tá vivendo direito. Viva. Mas assim, eu queria primeiramente agradecer a vocês Sim. dois. Foi muito legal o papo, aprendi muito. Obrigada, Frida. Obrigada, Obrigada, Eu Vini. que agradeço. Foi muito legal maravilhoso. conhecer vocês. Foi muito legal o papo. Tô muito feliz, assim. Acho que a gente começa essa temporada, ó, lá Com em pé cima. direito. E assim, sem propaganda enganosa, né, galera? Sim, a gente pelo já tá amor de falando Deus. no final, a gente já entregou tudo aqui, ó, nota 10. E assim, só orgulho da gente. Foi bom pra vocês. Delícia. Deu pra gozar? Deu pra gozar, Deu foi pra uma gozar. delícia. Foi uma delícia. Eles que estão falando, os especialistas, tá? Desculpa. Vai dizer que você não gozou. Amigo! Conta Tá pra gravado, o gente. Brasil tá vendo. Conta pra gente aí. O Brasil tá vendo. Deixa nos comentários se você gozou com a gente, tá bom? Espero que sim. Gente, muito obrigada por quem tá aqui até agora assistindo com a gente. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar lá a nossa comunidade de apoiadores, porque a gente precisa muito do apoio de vocês para fazer tudo isso acontecer. Mais uma vez eu agradeço a você que está assistindo, a minha equipe maravilhosa, meus convidados maravilhosos, sou muito Maravilhosos privilegiada por mesmo. ter tudo isso aqui comigo. E é isso, até a próxima. Um beijão. Tchau. Tchau, tchau. Sei todas as mulheres que eu sacaneei. Dia desse eu tava conversando com Tia Mar e ela falou: você já pensou em pedir desculpas para essas mulheres? Eu falei: não. Mas eu sou incapaz de ficar falando de patriarcado e dominação masculina sem revisitar do ponto de vista ético quantas mulheres eu sacaneei na minha vida.